Descubra como fazer o seu bebê ter uma melhor noite de sono. Se você tem dúvidas aí de como fazer esse bebê dormir mais, dormir melhor, dormir com mais tranquilidade e não tá conseguindo, fica comigo aqui até o final que eu vou dar várias dicas para você hoje, para você mudar de vez essas noites mal dormidas. Eu sou Mayara Murdock, sou consultora do sono infantil. Eu ajudo você, mamãe, a colocar esse bebezinho para dormir aí pelo menos 8 horas por noite. Então vamos lá, vamos descobrir como é que a gente faz para ter uma noite de sono mais proveitosa, uma noite de sono em que não há tantos despertares, uma noite de sono em que esse bebê consiga fazer um sono mais restaurador. Então vamos lá, vamos comigo. Esse é um ponto de muita aflição aí para as mães, eu percebo. Por quê? Porque quando as mães estão ali no rojão do dia a dia, nas atividades do dia a dia, ela tá acordada, afinal de contas, ela já tá ali animada, já tá resolvendo as suas coisas. Enfim, se o bebê não tá dormindo nas sonecas, ela tem alguma energia porque ela já está acordada. Mas quando chega a noite, quando chega nas madrugadas e esse bebê começa a acordar várias vezes, ter muitos despertares, essa mãe começa a ficar muito cansada, porque o ciclo de sono de um bebê é diferente do ciclo de sono de um adulto. Então, o bebezinho ali completa um ciclo de sono, acorda, sendo que um adulto ainda está na metade do ciclo. Então, isso gera um estresse biológico muito grande para esse corpo. E as mães costumam ficar aí com muitas dificuldades com relação ao sono noturno. Então, aguentar acordado na madrugada, aguentar esses despertares na madrugada é que é pesado para essas mães. E hoje eu vou dar assim umas duas dicas para vocês, duas dicas muito, muito importantes que vão te ajudar aí, dar esse pontapé inicial para você ter noites de sono mais tranquilas, né? Então vamos lá. A primeira coisa, a primeira dica, né, que eu tenho para te dar, dica infalível, é você ajustar as sonecas desse bebê, né? Todo bebê, ele precisa de uma quantidade, né, de sonecas, ele precisa de uma quantidade de horas de sonecas por dia. Se esse bebê ele não consegue dormir essa quantidade de que ele precisa durante o dia, ele vai ter dificuldades no sono noturno. É um contrassenso, porque por muitos e muitos anos vem sendo aí difundido um mito, um dos maiores mitos aí que envolvem o sono infantil, que é, as pessoas dizem, deixa o seu bebezinho acordado durante o dia por mais tempo, que aí ele vai conseguir dormir melhor à noite, né? Deixa esse bebê, eu já escutei muito isso, quando eu tive minha primeira filha, eu escutava muito isso, as pessoas dizendo, essa menina dorme demais durante o dia, deixa ela acordada mais tempo, porque aí à noite ela vai sentir sono. E isso é uma grande inverdade, é um grande mito, não acredite nisso. Se alguém vier falar para você que o seu bebê precisa ficar acordado durante o dia por longos períodos para ele poder dormir melhor à noite, corra dessa pessoa, não acredite nisso, porque os bebês, dependendo de sua idade, ele vai precisando de um período de descanso durante o dia, e esse bebê vai tirando alguns períodos, ele nasce tirando vários períodos, né, tira bastante tempo de sono, de soneca, né, e à medida que esse bebê vai amadurecendo aí o seu organismo, o seu corpinho, vai diminuindo essa quantidade de soneca que ele precisa, mas ainda assim ele precisa fazer soneca e vai fazer soneca por um bom tempo. Então, a maior dificuldade das mães é saber a duração dessas sonecas, é saber a quantidade, é saber o período que ela tem que colocar esse bebê para dormir. Mas é de suma importância essa mãe aprender. Por quê?
Porque se você colocar um bebê para dormir e ele, por exemplo, não tiver com sono, esse bebê não vai dormir, porque nenhum ser humano consegue dormir sem sono. Esse bebê vai virar para um lado, vai virar para o outro, vai chorar, vai espernear, vai protestar. Ele não quer dormir. Então a mãe, ela sempre diz: ai, meu bebê, ele luta contra o sono, meu bebê não gosta de dormir. Não é isso. É porque existe um ponto certinho que você vai colocar esse bebê para dormir. Como que a gente descobre isso? Através da orientação, através da observação atenta que você vai fazer para esse bebê. Na internet existem várias e várias tabelas que dizem: um bebê de tantos meses precisa dormir tantas horas, tem uma janela de sono de tanto tempo. E a mãe, ela fica perdida, porque uma tabela diz uma coisa, outra tabela diz outra. Então essa mãe, ela não sabe por que caminho seguir. Às vezes dá certo uma coisinha, às vezes dá certo outra, mas ela não sabe o caminho que ela deve seguir. Então, cada bebê precisa de uma quantidade adequada para a sua idade de sonecas por dia, e através da observação atenta, você pode até pegar uma tabela como referência, né, mais ou menos, mas a observação atenta da mãe sobre o seu filho é que vai determinar se esse bebê está com sono, se esse bebê está realmente cansado, se está na hora dele dormir. Então veja, às vezes uma tabela diz que você tem que colocar o seu bebê para dormir, né, com 2 horas que ele está acordado, né, ele está acordado durante 2 horas. Essa idade tem que ficar 2 horas acordado. Aí você vai lá e coloca ele para dormir. Só que esse bebê não tá com essa necessidade nesse momento, né? Ele não tá com essa necessidade de dormir naquele momento. E você percebe isso, porque quem mais conhece o seu bebê é você. Então é você que vai verificar: realmente está na hora dele dormir? Realmente está na hora dele fazer a sonequinha dele? Então, existe o ponto certo, como eu estava te falando, desse bebê dormir. Porque um bebê que não está com sono, certamente ele não irá dormir, porque ele está descansado demais. E um bebê que ultrapassou o ponto certo de dormir, ele também não irá dormir. Por quê? Mas ele não está morrendo de sono, passou do tempo dele dormir, ele acumulou muito mais sono? Sim, ele está com muito sono, só que acontece um efeito contrário do que você quer. Esse bebê, em vez dele se acalmar, dormir, descansar, ele vai entrar no efeito contrário, e que nós chamamos de efeito vulcânico, porque vai acumulando uma pressão de sono muito grande nesse bebê ao longo do dia, porque esse bebê não está tirando as sonequinhas na hora certa, vai acumulando a pressão de sono, chega um momento que esse bebê explode. Como é que é esse explodir? É um bebê choroso, irritado, um bebê que não quer interagir, um bebê que às vezes fica igual um foguetinho, né? Ele fica muito agitado e ele não consegue se acalmar, ele não consegue relaxar para dormir. E é onde a mãe diz: o meu bebê, ele não gosta de dormir, meu bebê luta contra o sono. Na verdade, ele está lutando contra o cansaço que foi instalado no seu corpinho devido a esse efeito vulcânico, devido a essa pressão de sono que vem sendo acumulada aí ao longo do dia. E isso prejudica muito o sono noturno. Isso não melhora o sono noturno. Então, quando você observa o seu bebê, esse bebê está na hora correta, esse bebê está na hora adequada para ele dormir, e você põe esse bebê para dormir, sim, ele libera aquela pressão de sono que estava se acumulando no seu cérebro, no seu corpo, ele retira aquele estresse e ele está novo em folha, pronto para outra. Então, ao longo do dia, você vai colocando esse bebê para dormir, através dessa observação atenta que você está fazendo, e esse bebê vai sendo preparado para o sono noturno. O que acontece? A soneca é uma preparação, é como se fosse a fundação de uma casa, é como se fosse a estrutura de uma casa. Você não tem como chegar ao sono noturno sem antes preparar esse bebê para chegar ao sono noturno. Imagina só, você chega ali à noite, vai caindo a noite, o sol vai indo embora, vai começando a secreção do hormônio da melatonina,
melatonina, o corpo vai se preparando automaticamente para dormir, só que tudo está em desfavor desse sono. Às vezes tem muitas luzes na casa, muitos estímulos, muito som, muito barulho, a casa não diminui o seu ritmo, as pessoas que estão nessa casa não diminuem o seu ritmo e não fazem a preparação desse corpinho, desse neném para ele dormir. Então acontece esse efeito reverso. Ao invés de produzir a melatonina em larga escala para esse bebê conseguir dormir, esse bebê muda, né? Ou há a inversão dos hormônios. O hormônio do cortisol, que se chama o hormônio do estresse, né? Que as pessoas chamam do hormônio do estresse, ele vai, em vez dele interromper, né, a sua secreção, a liberação desse hormônio e aumentar a liberação da melatonina, acontece o contrário. Cessa aí a liberação da melatonina, que é o hormônio do sono, e começa aquele hormônio da agitação, o hormônio do estresse, um hormônio que nos deixa acesos, nos deixa acordado. E aí esse bebê não vai conseguir se acalmar. É como se você estivesse jogando ali uma partida de futebol e eu falasse, vem aqui agora, vamos dormir, você vai dormir. Tira você ali do campo, coloca você para dormir, você não vai se acalmar. Por quê? Porque todo adulto, ele tem uma forma dele se acalmar, dele dormir tranquilamente, ele vai fazer o passo a passo dele para ele conseguir descansar. Então, existe uma preparação do organismo para se dormir melhor à noite. Então, se ao longo do dia o seu bebê não está sendo posto para dormir no horário correto, não está fazendo quantidades adequadas de soneca, certamente quando esse bebê chegar ao sono noturno, ele não vai conseguir ter uma noite melhor, ele não vai conseguir dormir noites mais longas, fazer estirões maiores de sono. Por quê? Porque está tudo agitado. Ele pode até iniciar o sono noturno, tá? Começa o sono, mas tem aquele sono noturno agitado. Quem aí passa por isso, né? Aquele sono noturno que a criança não... É como se ele tivesse assim, ele não tá descansando direito, ele tá sempre acordando, ele tá sempre se mexendo, ele tá sempre pra lá e pra cá. Então você percebe que não tá sendo restaurador aquela noite. E através desse ponto que eu te falei, dessas mudanças na rotina do sono diurno, você vai colher bons frutos no sono noturno desse bebê, né? E como é que isso foi descoberto? Através de observações de bebês, né? Como é que descobriu-se isso? Por quê? Percebeu-se que um bebê que não dormia adequadamente de dia, esse bebê que não liberava essa pressão de sono, né, que não liberava a adenosina no seu corpinho, ele chegava no sono noturno e tinha esse sono noturno mais conturbado, né? Se esse bebê não descansasse o suficiente durante o dia, né, a quantidade suficiente e adequada para cada idade, ele chegaria certamente no sono noturno e não conseguiria dormir com tranquilidade, né? Ou o bebê tem dificuldade de iniciar o sono noturno, ou esse bebê inicia o sono noturno, mas tem vários despertares, ou acorda na madrugada e demora para voltar a dormir, ou acorda muito cedo, mais cedo do que o previsto. Então isso causa muita agonia, muito estresse nos pais. Então prepare o ambiente, prepare a rotina, prepare o dia desse bebê para você colher esse fruto aí na madrugada, tá? Preste atenção, tenha essa observação mais voltada para as necessidades do seu bebê e não compare o seu bebê com o bebê da fulana, da cicrana, da vizinha, da irmã, porque o seu bebê é único, ele tem necessidades únicas. Um exemplo, tem bebês que por alguma dificuldade que ele está passando, por algum desajuste na rotina do seu dia, esse bebê tende a fazer sonecas curtas, né? Porque muita coisa influencia numa soneca de um bebê. Então, veja, tem bebês que fazem sonequinhas curtas, você percebe que esse bebê ainda está cansado, você percebe que aquela soneca não foi suficiente para ele descansar. Então, um bebê que faz uma sonequinha aí de 20 minutos só, e a janela da idade dele, por exemplo, é de 1h30.
Então você vai se prender a essa 1h30, porque minha amiga disse que o filho dela dorme com 1h30 que está acordado. Então seu bebê fez uma sonequinha de 20 minutos, uma sonequinha considerada curta. E aí passou-se 1h30, mas você percebeu que deu 1 hora que ele estava acordado, ele já estava com sono há muito tempo. Você percebeu que ele estava cansado, mas você ficou segurando ele. Isso aconteceu comigo na minha primeira filha, quando eu não sabia como agir. Eu tenho até um vídeo dela caindo de sono em cima do sofá e eu segurando ela, porque tinha que ser com tantas horas que ela estava acordada. Porque na tabela que eu vi na internet, na época, dizia que ela tinha que ficar tantas horas acordada, mas a menina estava literalmente caindo de sono. Então, você percebe ali que o seu bebê dormiu só 20 minutinhos. Com 1 hora que ele estava acordado, ele já estava caindo de sono, você vai segurar esse bebê? Porque cicrana, fulana falou que o bebê dela, da mesma idade do seu bebê, faz isso, deixa o bebê acordado ali durante 1h30? Não! Você vai colocar esse bebê para dormir, né? É a necessidade dele naquele momento. Agora veja, um bebê que fez aí uma sonequinha de 2 horas seguidas, tá relaxado, o bebê tá descansado. Sim, aí depois deu a janela de sono dele, ou seja, ele ficou acordado, nesse exemplo que eu tô dando, 1h30, que é a quantidade indicada assim, para a idade dele. Ok, deu 1h30, o bebê começou a dar sinais de sono, o bebê ficou tranquilo durante essa 1h30. O bebê interagiu, o bebê brincou, o bebê ficou feliz, sorridente. Então, ok, é isso mesmo. Percebe como é variável isso? Um bebê, em um momento, ele pode querer dormir mais cedo, um outro momento ele pode querer dormir um pouquinho depois, porque isso é a necessidade do bebê. Muitas coisas durante o dia podem acontecer para que esse bebê não seja rígido naquele horário dele. Até os bebês que fazem as sonecas corretinhas, eles têm variação na janela de sono, ou seja, janela de sono é o período que o bebê consegue ficar acordado entre uma soneca e outra sem se estressar, né? Então, existe a variação ao longo do dia e muitas coisas podem influenciar. Então, observe, existem muitos e muitos benefícios que você vai ter se você tiver essa observação atenta pelo seu bebê, tá? Do seu bebezinho, tempo que ele tá precisando dormir, a quantidade de horas que ele dorme, a duração dessa soneca e o tempo que ele fica acordado entre uma soneca e outra. E se você não fizer isso, então pode sim ser que você tenha dificuldades no sono noturno desse bebê. É tudo que a gente não quer. A gente quer o quê? Resolver. A gente quer que esse bebê, ele durma melhor à noite. Mas como eu te falei, existe toda essa preparação durante um dia. Então, invista tempo e conhecimento para você ajustar as sonecas do seu bebê. E se você tá aqui comigo hoje, é porque você tem interesse em mudar essa situação, né? Então vamos nos munir de informações, porque através delas você vai melhorar aí a rotina de sono do seu bebê, tá? Então, qual é o melhor momento para você começar a fazer essas mudanças, né, na rotina diurna desse bebê, nas sonecas desse bebê, para você poder colher um melhor sono noturno? O melhor momento é o momento que você está agora, né? Ai, mas meu filho está passando por um salto de desenvolvimento. Ai, mas meu filho está passando por um pico de desenvolvimento. Ah, meu filho está com os dentinhos nascendo. Olha, a fase, esses 2 primeiros anos do bebê, são momentos de muito desenvolvimento, né? De tempos em tempos aí tem esse amadurecimento neurológico bem significativo. Esse bebê vai ter descobertas de novas habilidades, então esse bebê sempre está em constante mudança, faz parte do desenvolvimento do bebê, né? Ele tá passando aí por esse tanto de desenvolvimento, tanto de mudança ao mesmo tempo, né? Um tempo ele passa a criar a habilidade de engatinhar, outro de pegar a mãozinha, de descobrir a mão, os pés,
começar a balbuciar algumas palavras. E a gente não pode ficar esperando essas fases passarem, né? Porque existem muitos saltos de desenvolvimento e já pensou você esperar passar todos os saltos para você começar a iniciar uma rotina com esse bebê? Não tem problema. A rotina ela pode começar em qualquer momento, até um bebê que tá dodói, o bebê que tá doente, às vezes tomou uma vacina, teve uma reação, não tem problema, porque a rotina é benéfica para esse bebê. É você estabelecer alguns horários, uns horários para esse bebê fazer determinadas atividades, você conduzir melhor. Por quê? Porque assim você vai dar uma segurança para ele. Então, todo momento é momento para você começar a ajustar a rotina desse bebê, tá? Então, o melhor momento para você iniciar, para você começar a dar esses primeiros passos, é o momento em que você está vivendo agora. É a idade que o seu bebê está agora, porque o que passou, passou, não tem mais como a gente voltar, né? Agora a gente só pode mudar o que vai para frente, a gente muda o hoje para você ir colhendo os bons frutos lá na frente. Então o melhor momento é agora, não se prenda. Eu vejo que as mamães aí que a gente atende, elas têm muito apego, elas são apegadíssimas, elas se apegam, não querem largar os saltos de desenvolvimento. Elas baixam aplicativo, elas ficam acompanhando e eu percebo que muitas e muitas mães atribuem os resultados, atribuem o que, o momento que ela está passando difícil aos saltos. Elas sempre falam isso. Ah, eu acho que é o salto, é o salto. Olha, problemas relacionados ao sono a longo prazo nunca é por causa a longo prazo nunca assim, por causa do salto, pontualmente por causa do salto. Ah, olha, meu bebê tem 7 meses que ele não tá dormindo bem na madrugada. Tem 7 meses que ele acorda 4, 5 vezes, é por causa do salto. Não é isso. Os saltos existem, tá? E eles, porque o bebê tá desenvolvendo uma habilidade, às vezes ele conseguiu iniciar ali, engatinhar, virar de um lado pro outro, e às vezes ele acorda na madrugada e quer treinar essas novas habilidades. Então, o bebê acorda, né? E a mãe já quer interferir ali naquele momento. Então, a mãe, ela não deixa, porque quer que aquele bebê volte a dormir. Às vezes, ele nem tá solicitando aquela presença. E a mãe vai lá, interfere e tudo. Então, você tem que deixa o bebê se desenvolver. De repente, ele até volta a dormir sozinho. Você abre uma janela de oportunidade para ele. E ele, às vezes, consegue voltar a dormir e ele tá se desenvolvendo. Então, a mãe fala, não, mas meu filho já tá acordando muito na madrugada e tudo, mas às vezes o bebê tá só se desenvolvendo, o bebê só tá ali treinando aquela nova habilidade que ele adquiriu, tá? Então, problemas relacionados ao sono do bebê a longo prazo nunca é por causa só dos saltos de desenvolvimento, os picos de desenvolvimento, né? Regressão de sono e tudo. É porque existe um desajuste na rotina, a mãe não soube como conduzir essa situação, né? E o que é difícil, porque realmente passar por um salto ou outro pode ser difícil, pode ter uma interferência na sonequinha e tudo, mas não é algo que vá mudar drasticamente todo o cenário do sono do seu bebê. Não é isso, tá? Você fez todo um trabalho de ajuste de sono e chegou um salto de repente de desenvolvimento e isso tudo regride. Então, se fosse assim, não haveria sentido fazer esse trabalho, né? A rotina, ela é estabelecida, tá? A gente cria um alicerce, porque essas fases difíceis, elas vão passar, mas a rotina, ela fica. Então, não se prenda a esses saltos, tá? Lógico, você deve se munir de informações, você deve saber o que virá pela frente, o que está se passando com o seu bebê, mas nós não vamos, assim, colocar como todo o cenário do sono do seu bebê, porque não é, tá? Então, invista, tá? Outro ponto importante, dica número 2, invista num bom ritual, para o seu bebê, no ritual noturno, para você ter uma noite melhor de sono. Invista num bom ritual.
O que é um ritual de sono? Muito se fala em rituais de sono, e as mães, algumas mães não sabem o que é um ritual de sono. O ritual de sono nada mais é do que uma sequência de ações que você vai fazer, com seu bebê sempre antes dele iniciar o sono noturno, tá? Então, você vai, por exemplo, muitas mães elas dão banho no bebê, né? E depois leva o bebê pro trocador, faz uma massagem nesse bebê, ali ela canta uma musiquinha, ou ela lê uma historinha. É bom você fazer sempre as mesmas coisas, tá? Sempre as mesmas coisas na mesma ordem. Na mesma ordem. Então, se você dá banho, todo dia você dá banho, faz a massagem, canta, sei lá, uma musiquinha, e troca a roupinha, coloca a fraldinha e coloca esse bebê pra dormir. Dá uma mamar, coloca ele pra dormir. Você vai descobrir qual é o ritual que funciona pra você. Por quê? Se eu te falar assim, você vai dar banho, vai fazer uma massagem, vai cantar uma música, troca a roupa desse bebê, dá um mamar e coloca ele pra dormir. Aí você fala, não, mas meu filho detesta massagem, ele fica agitado com massagem. Ou meu filho, se eu der banho nele, ele fica tão alegre quando eu dou banho nele, é tão agitado que ele não consegue se acalmar. Então você vai procurar e achar algo que funcione para o seu bebê. Tá? Você pode pegar uma dica ou outra, mas você vai pegar algo que funcione para ele. Qual é a intenção principal do ritual noturno? É relaxar o seu bebê, conduzir o seu bebê ao relaxamento para que ele possa iniciar o sono noturno com mais tranquilidade. Tá? Ele serve para esse bebê conseguir relaxar. Então vá para o quarto, vá para o ritual noturno com esse pensamento, o pensamento de relaxar o seu bebê. Porque se você for com aquele pensamento, eu vou porque eu quero, eu vou com a intenção de fazer meu filho dormir. Isso pode frustrar muito a mãe, isso deixa a mãe muito nervosa, né? Em alguns casos. Por quê? Porque eu acredito que a gente conduz o nosso bebê, faz o ritual, proporciona um ambiente favorável para esse sono, mas é o bebê, é papel do bebê fechar o olhinho e dormir, né? Quem vai dormir de fato é ele. Nós vamos relaxá-lo para ele conseguir fazer esse soninho. Então, essa sequência de ações na mesma ordem, todos os dias, vai trazer para o bebê algo de que ele precisa muito nesse primeiro ano de vida dele, que é a segurança, né? O bebê há pouco tempo, ele estava ali no útero, tudo pro bebê é novo. Quando o bebê nasce, tudo aqui nesse mundo é novo para ele. Pra gente, nós já estamos aqui familiarizados, mas o bebê, todo estímulo para ele é uma novidade, os sons acabam sendo novidade, tudo para ele é novo. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos tentar levar esse bebê, conduzir esse bebê para segurança. E quem é que transmite essa segurança? Se um dia é uma pessoa que vem, outro dia é outra e outro dia é outra, sempre é aqueles principais cuidadores, né? O pai, a mãe, ou a avó, quem fica com o bebê, é você transmitir essa segurança para ele, segurança no que você está fazendo. Geralmente o bebê, quando ele nasce e você vai dar banho, ele chora muito, né? Principalmente porque ele tem reflexo de Moro, aqueles sustinhos que ele leva. E ao longo do tempo, se a mãe, né, ela fica agitada, se a mãe, ela fica nervosa porque o bebê está chorando, isso vai transmitir uma mensagem para o seu bebê. Vai transmitir a mensagem de que você está nervosa, de que você não está tendo segurança no que você está fazendo. E isso tudo é demonstrado através da sua linguagem corporal, do seu tom de voz, da sua respiração. Perceba, o bebê entende tudo isso, ele sente tudo isso que está acontecendo. E se você não tiver segurança na forma que você toca, na forma que você conduz aquele banho, por exemplo, esse bebê sempre vai ficar agitado.
Eu lembro quando eu tive meu segundo filho, ele chorava bastante, né, quando ele tomava banho. E eu sempre ia com esse pensamento de que eu ia muito segura do que eu estava fazendo, que eu ia dar banho nele, que estava seguro. E eu falava isso pra ele, eu externalizava. Tá tudo bem, filho, você tá seguro, você tá tomando um banho, vai ficar tudo bem, depois você vai dormir. E assim a gente formou aqui nosso ritual noturno. E pouco tempo de vida, ele parou de chorar quando ele estava dormindo, quando ele estava tomando banho, entende? Então, trazer a segurança através da sequência de ações transmite para o bebê também a familiaridade, porque você não pode falar, filho, olha, são 7 horas da noite e você vai dormir agora e o bebê vai entender. Não é isso, o bebê não entende, ele entende através das ações, da sequência de ações que você vai fazer com esse bebê. Ele sabe que é um banho, depois é uma massagem, porque todos os dias você já estava nessa. Todos os dias você está repetindo a mesma coisa. E isso é importante para o bebê. Então faça isso, tá? Invista nessas sonecas desse bebê, tá? Invista num bom ritual noturno e eu tenho certeza que as noites desse bebê vão ser muito, muito melhores, ok? Obrigada aí pela confiança. Se tiver alguma dúvida, volta aí no vídeo, reveja tudo e tire todas as suas dúvidas. Obrigada aí pela confiança e até o próximo vídeo.